nós temos nada mais, nada menos que a nossa colega Daiane Lallier, que vai passar para nós o marketing pessoal e como ninguém, como construir uma marca forte. Carinhosamente a gente chama de Dai aqui. Dai, por favor, fica à vontade e esse momento é seu. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui na SUI. Eu já sou membro há algum tempo, né? Então venho participando aí e estando com vocês para que a gente possa cada vez mais engajar mulheres e homens, né? Como foi dito no início, isso não é só um projeto de mulher, que a gente possa estar juntas e desenvolvendo e aprendendo e fazendo com que cada dia mais a gente fomente e que a gente traga mais mulheres para a área de STEM. Então, eu vou me apresentar primeiramente, tá? Eu sou a Daiane Lallier, eu vou iniciar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de altura média, a minha pele é na cor branca, eu tenho os cabelos loiros, né, na altura média, eu tenho os olhos verdes, estou vestindo uma blusa cor verde e o meu fundo está um pouquinho desfocado. Deixa eu começar a me partilhar aqui com vocês, espera aí. Só me avisem quando estiverem vendo, por favor. Ok. Estão vendo, né? Sim. Deixa eu voltar para a primeira tela aqui. Ainda tá certinho, né? Não, agora parece que tá, para mim tá parecendo uma barrinha. De novo. Agora, vamos lá. Eu saí, Vamos lá. Aí. Essa parte de tecnologia, né, gente? Calma que vai dar certo. Quando funciona, é ótimo. Seja apresentador. Ok. Eu acredito que agora sim, né? Vamos ver se está carregando. Perfeito, agora. Então tá, pessoal, vamos falar um pouquinho de marketing pessoal. É um tema um pouco polêmico, mas é um tema que eu gosto de falar porque eu acho que é de utilidade pública, né? A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa construir uma marca forte e a gente precisa prestar atenção nisso. E quando as pessoas me falam, mas não tem muita importância, eu falo, tem importância, porque muitas vezes não é o certo, tá? Mas nós julgamos com os olhos, né? Então, quando a gente vê uma pessoa ou algo que tem uma aparência que nos agrada, ou uma fala, ou uma didática, aquilo nos encanta. Então, a gente precisa prestar atenção e a gente precisa entender de que forma que a gente traz para a nossa vida, tá? Quem quiser aqui, ó, tem o meu LinkedIn, tá? Quiser escanear e começar a me seguir lá, já é uma forma de marketing pessoal, tá? Então, eu posto bastante coisa, vocês podem acompanhar. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Então, eu vou trazer aqui, né, o que nós vamos abordar. Então, é o personal branding, marketing pessoal, como construir uma marca forte, táticas de comunicação, LinkedIn, e eu vou falar um pouquinho de negociação para as mulheres. No final, vocês vão entender por que eu coloquei esse tema de negociação, tá? Então, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Daiane Lallier, sou engenheira mecânica, eu tenho MBA em gestão industrial pela FGV. Então, iniciei agora o Digital Business, tá na USP Exalc. Então, atualmente, eu sou especialista em marketing de peças aqui na John Deere. Eu vim da fábrica, né? Eu era engenheira de manufatura, então estou há 4, 5 meses nessa nova função. Então, eu sou apaixonada por gestão de pessoas, com foco no desenvolvimento. Também atuo como membro do SUI ao longo desses 4 anos, né? E eu gosto de falar sobre negociação, marketing pessoal, gestão de pessoas e personal brand, tá? Então, como eu comentei, eu estou no SUI desde 2019, né? No pilar de desenvolvimento. Eu também tive a oportunidade... Oi, Carol. Só um minutinho, gente. Dai, eu acho que a apresentação não está passando os slides. Foi agora? Tá vendo essa janela do... Marketing pessoal. Agora sim. Desculpa, agora está a sua descrição ali com a sua foto. Mas está aparecendo, né? Tá. Tá certinho agora, né? Tá certinho. Obrigada. Beleza. Então, eu também aqui na John Deere eu tive a oportunidade de trabalhar com o Human Operation, né, como coordenando as atividades voltadas para as mulheres, tá, que têm o interesse em trabalhar na fábrica.
É um projeto que eu gostei bastante, fiquei ao longo desses 4 anos e depois eu acabei saindo e deixando a oportunidade para que outras mulheres também tenham essa oportunidade que eu tive de gerenciar por influência, né? Então, eu sou jogadora de futebol, tenho essa carinha aqui, mas, enfim, eu adoro. Não fui jogadora por alguns motivos, né, gente? Né? A gente não tem tanta visibilidade assim para mulher, mas é algo que eu gosto de fazer, continuo praticando. E sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu jogo com os meninos, com as meninas, para mim não tem problema, não. O importante é eu estar jogando. E pratico bastante esporte, isso tem na minha vida desde de criança. Eu não me lembro de quando eu comecei, mas eu me lembro que eu sempre pratiquei. Que isso me deu uma autodisciplina. O esporte tem disso, né? A gente começa a ter disciplina nas coisas a partir do momento que você tenha a sua primeira responsabilidade. O esporte foi um deles. Vou passar aqui, beleza. Então, vamos começar, pessoal. O que é marketing pessoal e o que é personal brand, tá? Muitas pessoas confundem. Elas acham que uma é igual à outra. Tem uma pequena diferença, mas elas se complementam, tá? Então, assim, ó, marketing pessoal, ele tem muito a questão de percurso, o alcance profissional, sabe? É a essência, é tudo que a gente promove ali, né? Dentro do nicho que a gente atua, né? Se a gente for pensar bem no personal brand, ela acaba sendo uma estratégia, né? Que estratégia que eu crio para que eu consiga gerenciar a minha marca? E qual que é o objetivo que eu vou colocar para fortalecer? E de que forma eu vou gerar uma autoridade, um posicionamento, uma presença no mercado? Então, a gente já começa nessa pequena diferença. E o marketing pessoal? São as ações, né? Então, eu montei a minha estratégia com personal brand e depois eu vou para as ações. Então, eu busquei a técnica, né? Me posicionei, aí agora eu vou agir. É dessa forma que eu penso, tá? E aí é que a gente vai buscar a valorização da marca, a forma que a gente ganha o destaque, nesse nicho de atividade que a gente escolheu, a questão do domínio, aquilo que você domina, aquilo que você faz bem. E dessa forma, a gente montou essa estratégia, passou pelaquela forma de conhecimento, do autoconhecimento, então eu vou começar a agir. E assim a gente monta todo esse globo de que mostra quem somos nós, tá? E aí a gente fala, né? Eu vou começar a construir. Então, eu preciso saber qual que é a diferença entre uma ou outra, tá? Então, é assim, tá muito ligada também ao indivíduo, né? A percepção que uma pessoa tem com a outra também. Então, quando vocês me veem, vocês têm uma percepção minha. Eu não contei quem eu sou. Eu trouxe ali 1% de quem é a Daiane, mas a partir do momento que eu mostro a minha estratégia e eu começo a me autopromover, aí sim vocês vão criar uma visão, uma percepção de quem eu sou. Só me informa, tá, gente, se a telinha tá passando aqui. Assim. Tá, beleza. Então, vamos seguir aqui. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Qual o sentimento que vocês têm quando vê essas pessoas? Essas personalidades, né? Então, a gente tem ali a Luísa Helena Trajano, a gente tem a Natália Arcuri, né? A gente tem ali a Shonda, a gente tem a Anitta e a Bianca Andrade. Parou para pensar que quando eu falei Luísa Helena, quem é que ligou a Magazine Luiza? Acho que 100%, né? Quando a gente fala da Natália, aquelas pessoas que conhecem o nicho de atuação da Natália, automaticamente já pensou, né? Investimento, compro casa ou não compro casa, caso ou não caso, é o nicho que ela atua, né? A Shonda também, quem não lembrou dos filmes que ela tem, né? Que ela acabou fazendo, todo mundo ali tem uma percepção, concorda? Principalmente do filme que ela fez, O Diário de uma Princesa. Acho que todo mundo já assistiu, né, gente? Fez parte da nossa adolescência, né? Anitta. Além das músicas da Anitta, existe a Anitta empresária. Todo mundo vai lembrar do Nubank, né? E a gente tem a Bianca Andrade, que é a famosa Boca Rosa, né? Que ela trabalha com a questão da beleza. Então, ela usa muito a imagem dela atrelada ao produto que ela tem. Então, assim, o que eu quero trazer com isso, tá? Que é natural quando a gente olha para essas imagens associadas a essas pessoas, né? Os seus produtos e serviços, posicionamento. Então, automaticamente, essas mulheres começam a vibrar, começam a passar sentimentos que a gente tem na hora da criação da imagem delas.
E assim, pessoal, não adianta pensar que elas criaram, começaram do zero lá, vão pegar a Bianca, que começou no Instagram e pronto, fez sucesso. Provavelmente ela teve uma equipe de marketing, ela teve essa estratégia, ela verificou qual era o potencial, o nicho de público que ela teria, aderência e criou a marca dela. Primeiro veio uma marca da imagem pessoal, depois afinidade com o produto, tá? Então a gente pega ali um pouquinho a Anitta, toda a trajetória que ela tem, né? Acho que a história dela é bem viva, as pessoas todas conhecem, né? Para ela chegar até a Nubank de uma cantora de funk, né? Todo mundo fala que o que tem a ver? Toda a estratégia de marketing que ela fez, né? E ela trabalha sozinha, então ela tem competências necessárias para poder gerenciar uma empresa. Hoje ela gerencia a Skol. Há uma semana, 2 semanas atrás, acho que ela deixou o cargo ali da Nubank, né? Não vou me lembrar agora, mas mesmo assim ela trouxe uma visibilidade diferente para a marca, né? E o que essas mulheres têm em comum? O processo, é a construção que elas fizeram até a exposição. Então, por que, né, o personal brand é tão importante, tá? Porque é a forma que você é visto, ou seja, é a percepção que as pessoas têm sobre o seu posicionamento, sobre os seus amigos, mercado de trabalho e potencial. Tá indo? Tá ok, Daya, pode continuar. Ah, tava pequenininho? Ah, então Agora tá bom. ficou melhor, agora ficou melhor. Ah, desculpa, pessoal. Imagina, É o ao vivo. dá para enxergar ok. Fica tranquilo. Então, voltando aqui, pessoal. Então, é assim, é a percepção que a pessoa tem. Lembra do quem não é visto não é lembrado? É a mesma coisa que acontece com nós, tá? Então, é preciso a gente criar a marca, gerenciá-la, sabe? Não é uma tarefa fácil, eu sei disso, né? Eu acho que a gente está em constante construção, porque percepção e o mundo muda, as pessoas mudam, os gostos mudam, né? As gerações por gerações mudam e a gente precisa se manter atualizado. Ah, Dai, você está falando isso só para as pessoas que querem ser blogueira. Não, gente, mercado de trabalho, a gente precisa ser realista, né? A partir do momento que você tem a sua marca, que você tem um domínio e que você fala sobre isso, você passa a ser respeitado. E automaticamente você tem uma elevação de carreira, uma elevação de salário, uma percepção que as pessoas têm no teu cotidiano. Então a gente precisa pensar em desenvolver métodos claros, objetivos e como você deseja ser lembrado, né? De trabalhar nessa projeção, né? E aumentar a sua audiência, né? Por que eu falo isso? Todo mundo sabe, quem trabalha comigo na John Deere, quem está no SUI, de quando eu queria fazer a minha transição de carreira. Eu simplesmente tracei um objetivo. Para onde eu quero ir, de que forma que eu quero ir e como eu queria ir. Eu queria ser convidada. Então, o que eu fiz? Com que as pessoas falassem do meu nome. Mas eu não tinha experiência. Comecei a trabalhar em ações que me traziam experiências para ir para o marketing. Então, assim, como que eu consegui? Voluntário, gente. O SUI me ajudou bastante. O Human Operation me ajudou demais. E fora que eu fazia o one-on-one com as pessoas para entender de que forma que eu poderia correr dessa, né, mudar nessa transição. A fábrica era um sonho, eu atingi, mas eu mudei. Então, eu queria também que a minha carreira profissional acontecesse da mesma forma. E aí, voltando um pouquinho, tá? Como é que eu me torno, né, essa referência, né? E eu faço essa pergunta, quem é você? Muitas pessoas me falam, eu não, isso aconteceu comigo, tá? Então eu me incluo nessas muitas pessoas. O que eu sei fazer de legal? Tá, eu gosto de falar de negociação, mas eu não sou boa em negociação, será? Eu faço mentoria. Mas eu não sou uma boa pessoa para mentorar, será? Comunicação, projetos, negociação, sustentabilidade, né? Pesquisadora, marketing. Então, assim, para você se tornar referência, né, é essencial você se autoconhecer. E essa é a primeira etapa na construção, é fazer essa autoanálise e se identificar. Antes de você querer sair aí publicando em LinkedIn, em Instagram e começar a fazer mentoria, primeiro se autoconheça. Seja um mentor antes de você ser uma mentora, né? Então, assim, essas estratégias são importantes.
E qual é o tipo de imagem que vocês gostariam de transmitir? Então, começa a pensar, faça esse exercício. Eu gostaria que as pessoas me reconhecessem por Excel? Eu gostaria de ser referência em comunicação? Eu gostaria de transmitir a imagem de pesquisadora? Ah, mas Dai, eu gosto de 3, 4 assuntos. Eu acho o máximo. Eu não falo só de negociação, gente. Eu falo de marketing pessoal, eu falo de personal branding, eu falo de mentoria, eu falo de gestão de pessoas. Eu sou boa em tudo? Não, não sou. Mas, assim, são coisas que eu gosto de fazer e isso me traz uma capitalidade e eu consigo falar com diversos nichos de público dentro daquilo do autoconhecimento. Então, é um exercício que todo mundo precisa praticar. Sair daqui. Pega uma folhinha, todo mundo que faz mentoria comigo vai saber que eu sempre mando um questionário de 10 perguntas e uma dessas perguntas é: faça um autoconhecimento de quem é você. Aí a gente entra agora no planejamento das ações, né? Então, para a gente ter uma projeção, o que a gente precisa, né? Precisa ter algo estruturado, definido, precisa ter objetivo, para que a gente consiga ter toda essa potencialização, que essa ação seja gerada. E quando a gente estrutura, a gente tem um método, lembra que eu falei para vocês no começo, de que o esporte ele me trouxe toda essa parte de dinâmica, que eu não me lembrava de uma vida sem o esporte estar na minha vida? É dessa forma. Então, quando eu começo a minha construção, eu preciso ter essa disciplina. E ele é poderoso. Ele pode gerar o quê? Confiança, credibilidade, status, né? Onde o público tem um atendimento melhor de quem você é. Então, eu vou lá falar de mentoria, eu vou por um público que trabalha com games. Qual é a chance de eu ter uma visibilidade lá se eu não tiver algo atrelado ao game? Então, por isso que a gente precisa identificar qual que é o nosso público. Se eu realmente quero trabalhar com pessoas que atuam dessa forma, então eu vou precisar conhecer esse nicho. Isso a gente começa a desenhar estratégias, tá? São estratégias de projeções. Então, assim, eu já começo primeiro eu identifiquei quem eu sou. Eu identifiquei naquilo que eu sou bom. Agora eu começo a identificar quem que é o meu público. E aí eu começo a prover para eles o quê? Conteúdo de qualidade. Como que eu faço isso? Orgânico. Não dá para você trabalhar com a sua imagem, com aquilo que você quer dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente do trabalho, se você não for orgânico, se você realmente não demonstrar uma paixão, aquilo que está dentro de você. E eu sempre falo da essência. Gente, a comunicação, para mim, é algo muito fácil. Eu sou a melhor comunicadora? Não. Mas eu estudo, eu vejo técnicas de oratória, eu tento cada vez mais falar pausadamente, porque eu falo extremamente rápido. Mas quando eu falo de algum assunto, eu tento transmitir a paixão. Depois, no final, vocês falam se sentiram a paixão aí, a essência, tá? Que é o feedback também é muito importante. E um detalhe, que esse aqui dói, gente. Mas você precisa descobrir qual é o seu ponto fraco. Ai, Dai, mas é tão difícil, eu não sei qual é meu ponto fraco. Meu ponto fraco muitas pessoas falam como é que é, até em entrevista. Ah, não, mas esqueci a palavra, gente, mas vai vir, calma. Ah, eu sou muito organizada. Cara, isso não é ponto fraco, tá? É aquilo que você tem uma deficiência. Eu estava conversando aqui com uma amiga e eu fico extremamente nervosa em fazer uma palestra. Dá para acreditar? Dá, eu fico. Ontem mesmo eu fiquei. Eu fiquei tão nervosa que eu não consegui transmitir aquilo que eu queria. Então, eu vou trabalhar nessas ações para que eu tenha maior autonomia, maior controle e maior percepção do que eu preciso falar. E muitas vezes o nervosismo, eu já escutei isso, tá, gente? Ah, mas é porque você não domina o assunto. Não. Muitas vezes a ansiedade faz com que você fique nervoso. Tá, vamos lá. Falei tudo da dor, o que você tem que fazer. Então, me dê uma luz, Dai. Como é que eu posso segmentar tudo isso? Identificar o que te torna único. É difícil, né, gente? Mas é assim. Põe uma musiquinha, chega em casa. Para quem gosta de tomar um vinho, toma um vinho, enfim. Apaga a luz,
se autoanalisa, pega uma folha de papel e começa a identificar o que te torna única, quem é você. Depois você identifica qual é a sua paixão. Identificou? Planeje as suas ações. E aí o que você vai estudar, minha querida, meu querido? Aquilo que você domina. Não dá para você ser bom, para você ter uma autonomia naquilo se você não tem o outro lado, que é ler livros, estudar, fazer networking, conhecer pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, assim, não é porque você tem o dom que você não precisa partir para outro lado. E na evolução que a gente está tendo, nessa mudança muito rápida que o nosso mundo está acontecendo, 1 segundo que você deixa de estudar é 1 segundo que você perde do que aconteceu no futuro. A digitalização, a internet está muito rápida. Não estou pedindo para vocês entrar na neura, tá, gente? Mas é para vocês terem um tempo de estudo, né? Eu sempre falo assim, me admira muito as pessoas que trabalham em igrejas, no caso, pastores. Vocês têm ideia de quanto eles estudam e a dinâmica que eles têm de ler a Bíblia todos os dias? Então, é a mesma coisa. Conforme você vai lendo, você vai estudando, você passa a ter uma proficiência. Outro ponto, redes de networking. Eu vou puxar a orelha das mulheres aqui, tá? As mulheres não costumam fazer networking. Tem que fazer. O meu professor me falou uma coisa, gente. Que ele falou assim, precisam ter hora bar. Calma, não é para você ir pro bar beber, não é isso. Mas é que você precisa ter um contato com as pessoas. Há 1 mês atrás, 2 semanas atrás, as meninas que estavam comigo, espero que elas estejam aí, eu reuni mais ou menos umas 10 mulheres. E a gente foi trocar uma ideia, a gente foi conversar, a gente foi num barzinho, a gente falou de trabalho, pessoas que tinham filhos, falou de filhos, de desafios que é estar de casa. A gente teve uma conexão tão grande ali, que talvez eu não teria em outro lugar. Eu não teria aqui numa mesa de café no trabalho. Então, esse networking é muito importante. Criar conteúdo, palestrar, te torna referência. Ai, daí eu não gosto de palestrar. Ok, tudo bem. Cria um artigo. Ai, daí a rede social, para mim, me traz muita visibilidade. Eu gosto. Então, você já sabe para onde você tem que ir. Porque as pessoas só vão te conhecer a partir do momento que você permita com que elas te conheçam. Porque sentado ou trancado numa sala, ninguém vai saber quem é você. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do marketing pessoal. Então, vamos lá. Identifiquei quem eu sou, fiz o planejamento, né? Eu identifiquei quais são as minhas habilidades, as minhas qualidades, e agora eu vou partir para a ação. Então, o que a gente precisa fazer? Definir o seu padrão. Então, é muito importante você saber qual é a sua identidade e definir quem é você, para onde você quer chegar. Vamos lembrar da história da Dai? Engenheira de manufatura que queria ir para o marketing. Eu falei 2 ações muito importantes. Conhecer pessoas, né? E deixar bem claro para onde eu queria ir. E depois eu falei uma outra, vamos para 3, né? Eu não tinha o conhecimento, né? A experiência. Então, eu fui buscar o quê? Estudos. Então, eu já parti de uma ação para uma execução. Uma coisa que a gente precisa é gerar autoridade, tá? Vamos pensar nessas marcas. Vamos pegar uma Nike, né? Vamos pegar a própria Sui, né? Vamos fazer um merchandising nosso aqui, né? Cara, quem conhece Sui já sabe. Sociedade das Mulheres Engenheiras. Quem olha um símbolo já sabe o que é. A gente automaticamente já pensa. A Nike, muitas vezes, ela coloca na camisa dela aquele símbolo, né? E coloca Just Do It. Você já sabe que é a Nike. Então, é nesse pensamento que a gente tem que ter. Eu tenho uma amiga muito querida, né? Que ela fala muito de sustentabilidade. Ela vai até dar um sorrisinho aqui. A hora que eu penso em sustentabilidade, eu já lembro dela. Não tem como. Então, é nessa parte que a gente tem que começar a pensar e despertar o gatilho na cabeça das pessoas, né? Então, é gerar autoridade, né? É saber sobre a empresa, qual a página, o que procurar. E é assim, ó, não espere de ninguém, porque ninguém vai fazer por você, tá, colega? Seja protagonista da sua carreira. Você é dono, não espere que a empresa faça, não espere que um familiar, o teu cônjuge, enfim, ninguém vai fazer por você. Seu chefe, verdade? Ai, meu chefe não trabalha no meu desenvolvimento, e ele não vai trabalhar mesmo, tá, gente? Quem tem que trabalhar é você. Pensa que hoje você está nessa empresa, eu estou na John Deere,
mas existe uma profissional que tem uma carreira por trás e que o mercado de trabalho, ele pode ou não me valorizar dependendo das minhas ações. Então, só entrando num gatilho aqui, muito cuidado com rede social, tá, pessoal? Porque da mesma forma você representa uma marca. Então, eu digo redes sociais abertas, tá? Então, cuidado quando você se posiciona de uma forma muito negativa, que isso também te atrapalha ali na marca que você está criando. Então, como é que eu construo uma imagem forte? Como que eu transmito isso, né? Primeira coisa, seja autêntica, seja você mesmo. Tenha postura. Lembra que eu falei aqui da rede social? É chato a gente ouvir isso, né? A gente quer dar nossa opinião por tudo e tem formas de você opinar. Mas quando a gente cai nessa besteira de querer opinar de algo que você não tem uma opinião formada, ou porque você está indo, porque está todo mundo seguindo aquele barco, muitas vezes aquilo não soa bem, né? Não é tua briga. Sempre, toda vez que eu vejo algo na rede social, eu penso, é minha briga? Sabe? Tá dentro daquilo que eu acredito? Se não, eu passo. Se sim, eu vou dar a minha opinião, mas de uma forma que eu também não venha denigrir ou tirar o mérito da outra pessoa. Comunicação. É algo que eu preciso trabalhar também, tá, pessoal? Ter uma boa dicção, saber o que falar, onde falar e de que forma falar. Ter uma boa linguagem corporal, isso é muito importante, tá? Então, algo que eu também preciso melhorar, então, quando eu fico assim, muito com a postura assim, vou me encolhendo para baixo, né? Eu vou passar algum tipo de autonomia? Não vou. Então, por isso que a gente tem que ter uma postura, né? Ter um bom visual, né? Ninguém tá falando para você ser a boca rosa lá, né, gente? Mas que você tenha uma postura super legal e se vista de acordo com o ambiente de trabalho. Você precisa aprender a negociar, tá? Para tudo. Porque você vai utilizar muito quando você trabalha com a tua imagem, quando você vende o teu produto, quando você vende aquilo que é palpável, que é o teu serviço, né? E você precisa ser relevante. Você precisa ser consistente também. Então, tenha em mente que você transmite uma imagem positiva ou negativa. Lembra que eu falei de como você vai se comportar, se comunicar através de redes sociais, né? Porque uma coisa é você conversar com um amigo, você falar ali tua opinião, outra coisa é quando fica eterno em redes sociais, tá, gente? Então, a gente precisa afirmar a autoridade, também cuidar da imagem, né? E eu até coloquei aqui, ó, faz parte do jogo e saber quem são seus concorrentes, tá, gente? Eu tenho concorrente? Claro que você tem. Não estou falando que é ruim, tá? Mas a gente precisa saber quem são e de como eles estão e como eles estão preparando. Então, vamos supor, você quer trabalhar com gestão de pessoas, né? Você precisa entender quem são as pessoas que estão do teu lado, para que rumo que elas estão indo e quais são as escolas que elas estão passando, né? Quem são os professores, quem são as referências. Gente, como é que eu acho isso? Rede social, gente, LinkedIn. Tem várias pessoas que eu sigo lá, não vejo como meu concorrente, mas eu vejo pessoas que me inspiram, livros que as pessoas me indicam. Eu fiz uma palestra super legal aqui na própria empresa mesmo, né, que fala sobre liderança. Na hora, tinha 90% dos livros eu já tinha lido, mas tinha um que eu achei super legal. Falei, já comprei o livro e já comecei a ler, porque eu preciso me tornar relevante e eu preciso não comparar. Não é questão de comparar, mas eu preciso entender qual é a linguagem atual desse pessoal que trabalha com gestão de pessoas. Vamos lá, vamos para o marketing no trabalho, né? Que eu falei bastante de rede social, mas vamos para a nossa realidade aqui, né? A gente utiliza essa ferramenta, tá? E ela deve ser utilizada para levar a marca pessoal até as pessoas que você deseja atingir. Vamos voltar na minha história. Eu não queria vir para o marketing. Se eu falasse com uma pessoa que trabalhasse em operações, ela iria me ajudar? Pouco provável, né? Mas eu precisava também que essas pessoas, caso alguém perguntasse, daí é legal, ela comentou que quer ir. Mas eu já ia direcionado para as pessoas que trabalhavam em marketing e ali eu começava a fazer a minha imagem, né? E sim, óbvio, priorizando a minha capacidade e aquilo que eu poderia contribuir para a empresa, porque uma coisa é eu querer, outra coisa é a necessidade da empresa. Então, eu achei a dor da empresa, o que no momento ela precisava, e eu comecei a trabalhar na minha imagem. E comecei a falar mais com pessoas que estavam nessa área para eu poder entender de que forma e que caminho que eu deveria ir. Então, vamos lá.
Aí eu coloquei alguns tópicos aqui, depois vou mandar a apresentação para vocês, tá, gente? Essa é a intenção, é fazer um book e um guia mesmo, para que vocês possam a qualquer momento entrar lá e colocar. Então, vamos lá. Alcançar maior visibilidade, agregar valor na sua imagem pessoal, que fortaleça a sua marca. Então, o nome Daiane Lallier é uma marca, né? Tá atenta a novas oportunidades e novos negócios. Gente, eu achei genial, eu até postei no link no Instagram. Esteja numa mesa de pessoas, cercada de amigos, que uma oportunidade de negócio, elas vão falar de você. Então, é muito importante, não estou falando para você ser seletivo, mas que você precisa ter um foco também quando se trata, principalmente de marketing no trabalho, porque muitas vezes vai acontecer do boca a boca das pessoas falarem de você e vocês serem ouvidas e serem lembradas, né? Parcerias ou até novos clientes, tornar especialista em um determinado tema que pode ajudar outras pessoas. E eu vou bater na tecla de novo, faça um network, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Elevator pitch, tá? Então, basicamente a tradução é conversa de elevador, né? Nada mais é que uma curta apresentação, né, de um projeto ou negócio. Imagina que eu tô lá com a Luísa Helena Trajano, tô no elevador com ela, o que eu vou falar para essa mulher? Eu vou falar que eu sou boa? Não. Eu tenho que ter um discurso, pelo menos ali, quando dura. Vamos supor que ela tá lá no 1, ela tá indo lá no 20º, que isso aconteça. É uma forma que eu vou projetar, que eu vou falar da minha imagem, de quem eu sou, em um curto espaço de tempo. Então, a gente pode trazer isso para a realidade do nosso trabalho. Já aconteceu aqui de eu estar com um diretor e, de repente, do nada, ele passou, vamos almoçar? Vamos? E eu falei, o que eu vou falar para esse cara? Daí, nisso que eu já fui do almoço até a refeitória, eu já comecei a pensar. Falei, não, peraí que eu já tenho um texto bonitinho, isso aqui eu domino. E ali eu comecei a falar da minha imagem, falar do meu trabalho e de que forma que eu estava agregando valor para a empresa. E, óbvio, eu sempre falo alguma coisa que marca. Futebol. Eu jogo futebol, né? As pessoas acabam achando um pouquinho mais diferente, né? Por conta de ser mulher, né? A questão da minha fisionomia. E aí eu falo alguma coisa que marque. Toda vez que essa pessoa me fala e pergunta, foi pro futebol hoje, Dai? É uma forma que eu faço dessa pessoa sempre ter em memória de quem é a Daiane. Então, preparem um discursinho de vocês, ninguém está falando para vocês decorarem, mas lembra que eu falei do autoconhecimento? Isso vai ajudar vocês quando estiverem numa situação de qual você precisa se autopromover e falar de quem é você. Agora vamos para a parte boa, criar conteúdo, né? Que eu sei que todo mundo é bom aqui, né? Não. Vamos lá. É uma dificuldade que eu tenho também, tá, pessoal? Eu falo super bem e na hora de eu criar, assim, eu penso, opa, né? O que eu vou falar? Mas vamos lá. Por que a gente precisa criar conteúdo, tá? Porque essas ações nos ajudam a potencializar, a mostrar quem nós somos perante o mercado de trabalho, tá? E assim, não é só a rede social, tá, gente? Eu falo da empresa que eu trabalho aqui, tem várias formas de você se autopromover, tá? Então, se adeque à sua realidade. Mas por que eu tenho que fazer isso, Dai? Porque eu preciso gerar credibilidade, né? Eu preciso me tornar referência. Eu preciso que a minha carreira seja impulsionada, mas como eu vou fazer isso? Como as pessoas vão saber? Se eu não falar, se eu não escrever, se eu não tiver, de alguma forma, as pessoas me vendo, elas não vão saber quem eu sou. Isso não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver com se você ser comunicativo ou não. Isso é estratégia, gente. A gente precisa aprender a utilizá-la. Isso eu não digo que é fácil, tá, pessoal? Mas é algo que está na sua mão, não está na mão do teu chefe, do teu marido, da sua esposa, da tua colega, namorado, namorada. Está nas suas mãos. Tá, beleza, Dai, já sei de tudo isso, já criei toda essa trajetória, todo esse processo. Para onde eu vou gerar credibilidade? Conteúdo no LinkedIn, palestra, se afilie ao SUI, você tem muita oportunidade de palestrar, de falar, de mentorar, de estar com mulheres maravilhosas, a gente tem um grupo muito unido. Você pode postar no Instagram, no YouTube, você pode dar treinamentos, como eu estou dando aqui para vocês, né? É algo que eu senti a vontade de falar, fui estudar e estou aqui compartilhando com vocês através também das minhas experiências, né? Porque eu trago muita realidade aqui para vocês. Tem apresentação, tá? Você pode envolver com pessoas com projetos, né? Muitas vezes tem projetos que, enfim,
ou fora ou dentro da empresa que você pode se filiar e pode te trazer um benefício, tá? Mas assim, ó, gente, você tem que gerar um conteúdo de qualidade, né? E vai, sabe? Você não tem que ter medo de se expor. Pensa assim, quem tá se expondo e quem não tá. Quem tá sendo visto? Quem tá sendo lembrado? Ai, Dai, mas a gente tem muito daquela insegurança da mulher, né? Tem a questão do viés, tem a questão da sociedade. Não tô omitindo tudo isso que está acontecendo, tá? Mas a gente não pode pegar tudo isso, colocar debaixo aqui do tapete, debaixo da canequinha, esconder e ficar com aquilo. Eu não vou fazer porque a sociedade é assim. Não, gente. Como que eu mudo uma história? Como que eu deixo a síndrome da impostora para trás? Quando eu faço ações, quando eu me junto com essas mulheres e falo, eu vou fazer, vou peitar, vou gerar conteúdo, eu vou falar do que eu sei, eu vou mostrar para o mundo de tudo que está acontecendo. Eu sigo mulheres maravilhosas no LinkedIn, gente, que postam cada conteúdo e eu sou tiete mesmo, eu entro lá, falo, e aí, como é que você criou isso aqui? Quer me ajudar? Como é que você tem uma fala mais espontânea para que eu saia um pouco dessa fala um pouco mais certinha, regrada? Então, uma vai ajudando a outra, né? Então, vamos lá para o LinkedIn, né? Como que a Dai definiu a marca dela, tá? Não existe certo e errado, tá, pessoal? Existe o que atende ou não, e o que mostra ou não, e o que cabe a você. Primeira coisa, tá? Então, vamos lá. A gente já definiu quem nós somos, a gente já montou a estratégia, agora a gente está indo para ação. Então, eu peguei aqui o LinkedIn. Isso a gente pode aplicar também para o Instagram. Foto de destaque, postura e credibilidade. Cuidado com o que está atrás da sua imagem, a roupa que você veste, tá? Ninguém precisa passar uma maquiagem, nossa, não, mas passa para que traga uma questão de vigoração, sabe? Que você se pareça muito bem. Definição do seu posicionamento. Ah, tem isso aqui, né, pessoal? Nem estou usando, mas vamos lá. Né? Então, eu coloquei aqui, ó, coordenador, especialista em projetos, gerente de projetos, processo e manufatura. Tem as pessoas aqui que vão lá dar mais credibilidade para o que está escrito aqui. Estou gerando conteúdo, tem publicações estratégicas, tem apresentações em funil, né? Que a gente acontece que eu quero trazer mais pessoas, então eu faço uma publicação mais ampla, depois eu vou afunilando para o meu nicho, tá? E essas técnicas vocês podem estar utilizando. Vamos lá. Rapidinho para negociação. Por que eu preciso aprender negociação? Porque tem a ver com marketing pessoal. Tem tudo a ver, tá? Porque você precisa, em algum momento, negociar o teu salário, você precisa negociar uma palestra, você precisa negociar o seu tempo. Então, nós, mulheres, é uma deficiência que eu senti. Como é que eu soube disso? Fiz uma pesquisa rapidinha ali no LinkedIn, né? E a maioria colocou depende, né? Não sou expert e eu tenho dificuldade. Então, né, a hora da verdade, né? A gente precisa saber e negociar. E o que eu trago para a técnica, né? Você precisa saber o que é rapport, comunicação, né? Estratégica, gestão de conflitos, né? Você precisa saber do processo de ganha-ganha, não é só eu ganho e a pessoa perde na negociação, né? Tem que ter ambos, né? Então, o rapport é uma palavra de origem francesa, né? Que quer gerar conexão. Então, eu preciso falar de assuntos, de pessoas, estar bem atenta a tudo ao redor para que eu gere conexão com essas pessoas, né? E é preciso, né, pensar em desenvolver métodos claros, objetivos de como deseja ser lembrado, trabalhar e projetar esta imagem de forma que aumente a sua audiência. Por que eu quis ler isso, tá? Para ficar gravado na cabecinha de vocês, tá? Que tudo isso dá resultado. E eu sou a prova viva de que isso dá certo, tá? Então, pessoal, eu chego ao fim. Falei bastante, tem bastante conteúdo. Vocês já me têm no LinkedIn, depois posso passar meu WhatsApp. Quem quiser me seguir no Instagram, fique à vontade. Eu gosto de falar muito desse assunto, de fazer mentorias. Quem quiser pode me procurar. E esse material eu vou enviar para que vocês tenham esse guia e sigam. E me falem depois o que vocês acharam, o que eu posso melhorar, porque isso é importante também, né? E de que forma que isso mudou a percepção de vocês, tá? E não percam a oportunidade. Então, Felice e Suí, né? Fale com a gente aqui e bora projetar, bora ter experiências aí. Muito bom, Dai. Parabéns pela apresentação. Acho que todos nós saímos aqui desta sessão com um guia de como construir aí o seu marketing pessoal. Obrigada aí pela aula, Dai. Valeu, gente.
Beijo. Valeu, obrigada. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, a gente vai dar sequência na agenda, mas antes da gente entrar para o nosso intervalo, eu queria fazer só uma notícia aqui, surpresa aqui para o público que está aqui conosco ainda. Nós vamos sortear no final da conferência, depois dos 2 dias, e isso está valendo para o início até o final do dia de hoje e para o dia de amanhã também, sorteios referente quem ficou pelo menos 2 sessões com a gente. Então, depois aí os inscritos serão sorteados e a gente vai fazer essa divulgação depois.